Lucas era um milionário arrogante, acostumado a ter tudo sob controle. Ele não acreditava no amor, apenas no poder e no dinheiro. Quando descobriu que a herança de sua família dependia de um casamento legítimo, não pensou duas vezes. Ele contratou Ana, uma garçonete humilde que ele acreditava ser fácil de manipular. Ele não queria amor, apenas uma mulher que preenchesse as formalidades e garantisse sua fortuna, sem saber que isso mudaria sua vida para sempre. Ana, por sua vez, sentia uma mistura de ansiedade e confusão. Ela sabia que estava se casando com um homem sem coração, mas também não tinha escolhas. A oferta de dinheiro e a promessa de uma vida estável a atraíam. Sem grandes expectativas, ela entrou no casamento com a intenção de sobreviver. O que ela não sabia era que esse casamento de fachada a faria questionar tudo o que ela acreditava sobre si mesma e sobre o amor. Lucas pensava que, ao contratá-la, estava resolvendo seus problemas de forma simples e rápida. Ele a via como um mero acessório, algo que cumpriria sua função e depois poderia ser descartado. A frieza com que tratava Ana fazia com que ela se sentisse cada vez mais invisível, como se fosse apenas uma peça num jogo que ele já havia decidido ganhar. Mas, apesar de sua aparência submissa, Ana começava a perceber o quão isolada estava naquele mundo de luxo que parecia tão vazio. Durante a cerimônia, Lucas não expressou nenhum sentimento. Era como se estivesse cumprindo uma obrigação, não um momento de vida. Ana, por sua vez, vestia o vestido branco sem saber o que esperar do futuro. Ao olhar para o altar, ela apenas desejava que tudo fosse real, mas sabia que sua vida seria uma mentira. Ambos estavam cegos pelo destino que tinham escolhido, sem saber que uma simples decisão os levaria por um caminho inesperado. O casamento foi frio e sem emoção, mas ambos estavam cumprindo suas partes do acordo. Lucas não fazia questão de conhecer Ana mais profundamente, e ela se sentia como uma estranha em sua própria vida. Os dias seguintes foram marcados pela solidão. Mas, dentro dela, algo começou a mudar. A fachada da esposa obediente estava começando a cair, e ela não sabia se isso era bom ou ruim. Nos primeiros dias após o casamento, a mansão de Lucas era fria e solitária. Ana não conseguia se adaptar à vida luxuosa que agora fazia parte da sua rotina. Tudo era imenso e impessoal. A casa parecia mais um hotel do que um lar, e Lucas passava longas horas no escritório, se envolvendo em seus negócios, sem nunca olhar para ela. Ana começava a perceber que, para ele, ela não passava de uma simples formalidade. Ela se via, cada vez mais, presa dentro de quatro paredes de uma vida que não queria. No começo, ela tentava agradá-lo, trazendo-lhe café e preparando suas refeições, mas Lucas raramente a notava. As interações entre os dois eram limitadas ao necessário, e ela se sentia cada vez mais como uma figura invisível em sua própria vida. Ao final do dia, ela se recolhia aos seus pensamentos e lembranças, sentindo-se sozinha. Apesar de tudo, Ana não desistia de tentar construir algo real. Ela começava a procurar formas de se conectar com Lucas, mesmo que ele fosse indiferente. Conversas curtas, olhares fugazes e gestos tímidos tornaram-se seus pequenos momentos de esperança. Porém, Lucas estava totalmente imerso nos próprios problemas e não parecia perceber que havia uma pessoa ao seu lado tentando se conectar. Ele via a Ana como uma mulher sem profundidade, alguém que não poderia fazer parte do seu mundo. Mas algo estranho aconteceu. Ana começou a perceber que não podia mais fingir ser apenas a esposa obediente. Havia algo nela que começava a se rebelar contra a falsidade do casamento. Mesmo sendo constantemente ignorada por Lucas, ela não queria ser uma marionete. Ela sabia que, por mais que estivesse ali por um motivo, poderia ter uma voz, um propósito. Esse sentimento a impulsionava, embora ainda fosse difícil de definir. Com o passar das semanas, ela começou a questionar sua própria identidade. Estava se tornando cada vez mais difícil separar o que era real e o que era apenas uma fachada. Enquanto isso, Lucas se acomodava ainda mais em sua vida de privilégios, sem perceber que, aos poucos, algo estava mudando dentro de Ana. Ela não era mais a garçonete submissa que ele havia escolhido, e isso começava a incomodá-lo. Enquanto Lucas se concentrava em sua fortuna e nos negócios, Ana carregava dentro de si um segredo profundo. Ela não era apenas uma garçonete simples, como ele pensava. Sua verdadeira história era muito mais complexa. Durante uma visita à casa de seu pai, ela encontrou uma carta que o desmascarava. Ele era um homem importante, mas sua fortuna foi destruída pelas ações da família de Lucas.
Ana havia se casado com ele por uma razão maior: vingança. Ela não havia revelado a verdade para ninguém, nem mesmo para Lucas. No entanto, ele começava a perceber que havia algo mais nela. Ele via a maneira como ela se movia no mundo, com uma força silenciosa, como se carregasse um peso invisível. Às vezes, quando olhava nos olhos de Ana, sentia que havia algo escondido, algo que ela não queria compartilhar. Mas ele não perguntava. Ele estava mais preocupado em manter o controle de tudo ao seu redor. Ana sabia que, em algum momento, o segredo teria que vir à tona. Ela estava se casando com o homem errado, mas não tinha outra escolha. Seu coração não tinha espaço para o ódio, mas a vingança era algo que a consumia em silêncio. Ela queria que Lucas soubesse a verdade, mas temia as consequências. O amor que ela sentia por ele era genuíno, algo que ela não imaginava poder acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essa verdade poderia destruir tudo o que ela havia começado a construir. Lucas, por sua vez, sentia que algo estava errado, mas não conseguia definir o que. Ele começou a questionar o comportamento de Ana, especialmente em momentos de tensão. Ele começou a reparar mais nela, observando suas reações e seus silêncios. A mulher que ele acreditava ser uma simples garçonete parecia ser muito mais complexa do que ele imaginava. Ela havia se tornado uma presença enigmática em sua vida, e ele não sabia como lidar com isso. Ao mesmo tempo, o ressentimento de Ana estava se tornando cada vez mais forte. Ela havia se casado com Lucas para se vingar, mas estava se apaixonando por ele, algo que nunca havia planejado. Esse conflito interno a consumia, pois sabia que, se revelasse a verdade, perderia tudo o que havia conquistado. Mas a cada dia que passava, a mentira que ela vivia se tornava mais insuportável. À medida que o tempo passava, Lucas começou a perceber que algo estava mudando em Ana. Ela não era mais a mesma mulher submissa que ele havia escolhido no início. Ela estava se tornando mais autossuficiente, mais assertiva. Começou a tomar decisões próprias, a se afastar de sua sombra e a desafiar suas ordens de maneira silenciosa. Lucas se incomodava com isso, pois não gostava de perder o controle. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que o atraía para essa mudança. Ana, por sua vez, começou a perceber que seu próprio poder estava crescendo. Ela não precisava mais de Lucas para definir quem ela era. Apesar do casamento ser uma mentira, ela começou a enxergar que tinha o direito de ser livre, de ser alguém por si mesma. A transformação dela foi gradual, mas significativa. Aos poucos, ela começou a se abrir mais, não apenas para Lucas, mas para o mundo ao seu redor. Ela se via mais forte, mais independente. Mas essa força vinha com um preço. Lucas começou a se sentir ameaçado, e sua arrogância o impedia de aceitar o que estava acontecendo. Ele via em Ana uma mulher que não precisava mais dele, uma mulher que estava começando a viver sua própria vida, sem depender da sua fortuna. Ele, que sempre havia controlado tudo, agora estava sendo desafiado pela própria esposa. Esse sentimento de perda de controle o deixava irritado, mas também o fazia refletir sobre sua própria solidão. Em uma noite, quando os dois estavam sozinhos na sala de estar, Lucas a observou com um olhar diferente. Pela primeira vez, ele viu Ana não apenas como uma esposa de fachada, mas como uma mulher que estava se tornando algo muito maior. Ele não sabia se isso era bom ou ruim, mas algo dentro dele começou a mudar. Ele começou a se perguntar se poderia realmente continuar com aquela mentira, ou se ela, de algum modo, estava trazendo uma verdade para sua vida. Ana, por sua vez, não sabia o que esperar. Ela sabia que estava mudando, mas não tinha ideia do que Lucas sentiria. O que antes parecia ser um casamento de mentira agora estava se tornando uma questão de identidade. Ela sabia que o amor poderia surgir, mas ela também sabia que o passado dela estava prestes a alcançar o presente de maneira irreversível. O futuro de ambos parecia estar cada vez mais incerto, e ela não sabia se estava pronta para o que viria. Foi numa tarde comum, enquanto Lucas vasculhava os documentos de sua empresa, que ele se deparou com um arquivo antigo de Ana. Era uma carta de seu pai, detalhando como a fortuna da família de Lucas havia destruído a vida dele. Ana, então, não era apenas uma garçonete. Ela era a filha de um homem que havia sido destroçado por sua própria família. Ao descobrir a verdade, Lucas sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. A mentira estava agora diante dele, de uma forma que ele não poderia ignorar. Ao invés de se enfurecer, Lucas ficou paralisado, incapaz de compreender o que havia acontecido.
Ana, a mulher com quem ele se casara por interesse, tinha uma história própria, um motivo profundo para se aproximar dele. Ela não queria apenas a fortuna dele, ela queria justiça. Ele ficou sem palavras, não sabendo o que fazer com essa nova informação. O que antes parecia uma simples fachada agora tinha camadas de profundidade que ele não havia percebido. A reação de Lucas foi confusa. Ele não sabia se estava sendo vítima de um jogo cruel ou se realmente havia algo mais em Ana do que ele imaginava. A sensação de traição misturava-se com a culpa que ele sentia por não ter visto a verdade antes. Ele nunca tinha considerado que a mulher que ele mantinha como uma simples esposa de mentira pudesse ter uma história tão rica e dolorosa. O ressentimento começou a se formar dentro dele, mas, ao mesmo tempo, ele sentia algo mais, algo que ele não queria admitir. Ao mesmo tempo, Ana sabia que aquele momento chegaria. Ela não havia mentido sobre seu passado, mas sabia que o segredo poderia destruir tudo. Ela se preparava para enfrentar Lucas, sabendo que a verdade poderia arruinar o que havia começado entre eles. Mas, ao olhar para ele, viu uma expressão diferente. Ele não parecia furioso, mas sim perplexo. A raiva que ela esperava não veio, e isso a deixou ainda mais confusa. Naquele momento, ela não sabia se Lucas a odiava ou se começava a entendê-la. A revelação do segredo que ela guardava parecia ser o fim de tudo. Ela estava prestes a perder tudo, mas havia uma pequena chama dentro dela que ainda acreditava em uma chance de amor, algo que ela jamais imaginara encontrar. Mas Lucas não estava mais pensando em vingança. Ele estava pensando em Ana, e isso mudaria tudo. Após a descoberta de Lucas, o clima entre os dois ficou tenso e pesado. Ana sabia que não havia mais como esconder sua verdadeira motivação. Ela decidiu que, finalmente, era hora de falar, de revelar tudo o que estava guardando dentro de si. Sentada na sala de estar, ela olhou para Lucas e, com a voz trêmula, começou a contar sua história. Falou sobre seu pai, sobre a perda de sua fortuna e sobre como a família dele foi responsável pela ruína de sua vida. Lucas a escutava em silêncio, seu olhar vazio, como se estivesse processando a enormidade das palavras. Ana revelou que, inicialmente, se casou com ele para se vingar, para recuperar algo que sua família havia perdido, algo que o dinheiro dele poderia resolver. Mas, ao longo do tempo, algo inesperado aconteceu. Ela começou a ver Lucas não mais como um inimigo, mas como alguém vulnerável, alguém que também carregava seu próprio fardo. O que começou como uma farsa, uma fachada de casamento, foi lentamente se transformando em algo mais. O amor, algo que ela nunca acreditara possível, estava ali, entre eles, crescendo de forma silenciosa, mas inegável. Lucas, por sua vez, estava atônito. Ele nunca imaginou que Ana tivesse esse tipo de motivação, muito menos que ela tivesse o direito de se vingar. No fundo, ele entendia que o casamento que ele achava ser uma solução simples para seus problemas estava se tornando um emaranhado de emoções e complicações. Ele sentia uma mistura de culpa e confusão, mas também uma atração profunda por Ana, algo que ele não conseguia controlar. As palavras dela tocavam sua alma de uma maneira que ele nunca imaginou que uma simples mulher pudesse fazer. Enquanto Ana terminava de contar sua história, o silêncio se fez entre eles. Lucas não sabia o que responder. A mentira que ele acreditava ser a verdade agora parecia ser a maior ilusão de sua vida. Ele se sentiu perdido, não apenas porque ela o havia enganado, mas porque a pessoa que ele estava começando a amar tinha motivos muito mais complexos do que ele poderia ter imaginado. A verdade de Ana desafiava tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo. No entanto, por mais que ele estivesse dividido, algo dentro de Lucas estava mudando. A dor, a raiva e o ressentimento começaram a dar lugar a algo que ele nunca havia sentido antes: compaixão. Ele percebeu que, embora tivesse sido manipulado, ele também tinha sido responsável por criar as condições que levaram Ana a esse ponto. O casamento que ele pensava ser um contrato de mentira estava se tornando o mais real dos sentimentos. Lucas passou noites em claro refletindo sobre tudo o que havia aprendido sobre Ana. Ele sabia que sua relação com ela nunca seria simples, mas não podia mais ignorar o que estava sentindo. Ele começou a perceber que o amor que ela tinha por ele era genuíno, mesmo que ela tivesse começado tudo como uma mentira. Por sua vez, Ana também não sabia como reagir ao comportamento de Lucas. Ele estava mudando, mas ela ainda sentia que a distância entre eles era imensa. O que poderia acontecer agora que ambos estavam cientes da verdade? Um dia, Lucas a convidou para um jantar na varanda da mansão,
um lugar onde raramente falavam com sinceridade. Durante o jantar, ele olhou nos olhos dela e, com a voz firme, disse: Eu não sei o que vai acontecer entre nós, mas sei que não posso mais viver uma mentira. Estou disposto a lutar por você, Ana. Ela ficou sem palavras. Aquela declaração não era o que ela esperava. Ele estava sendo vulnerável, algo que ela jamais imaginara que ele seria. Ana, por sua vez, sentia uma mistura de medo e esperança. Ela nunca imaginou que Lucas, com toda a sua arrogância, pudesse mudar de tal forma. Ela sabia que havia cometido erros e que suas intenções iniciais eram vingativas, mas agora ela se via envolvida em algo que não conseguia mais controlar, um amor verdadeiro. A dúvida a consumia. E se isso fosse apenas mais uma ilusão? E se Lucas, no fundo, apenas se sentisse culpado por tudo? Mas algo dentro dela dizia que valia a pena tentar. Ela sabia que, apesar das cicatrizes do passado, havia uma chance de construir algo novo. Lucas estava oferecendo-lhe uma oportunidade de reescrever sua história, e, pela primeira vez, ela sentiu que podia ser ela mesma. Eu também não sei o que o futuro nos reserva, disse Ana com um sorriso tímido, mas estou disposta a descobrir. E assim, a partir desse momento, ambos começaram a se reconstruir. O casamento de mentira, que havia sido baseado em conveniência e vingança, agora se transformava em algo genuíno. Lucas não mais via Ana como uma mulher submissa ou como uma peça em seu jogo. Ele a via como uma igual, alguém que o desafiava e o fazia crescer. E Ana, por sua vez, não via mais Lucas como um homem frio que se importava apenas com a fortuna, mas como alguém capaz de amor verdadeiro. Mas nem tudo era simples. O mundo ao redor deles ainda estava cheio de obstáculos. A família de Lucas, que sempre controlou sua vida e suas escolhas, não aceitava a mudança. Sua mãe, particularmente, não estava disposta a ver sua herança sendo dividida com alguém que considerava inferior. A pressão externa se tornava cada vez mais difícil de suportar, e Ana sentia-se perdida, incapaz de lidar com a tensão. Enquanto isso, Lucas tentava manter o controle da situação, mas ele sabia que estava perdendo terreno. A batalha entre o que ele desejava e as expectativas da sua família estava cada vez mais intensa. Ele se via dividido entre os valores que lhe foram impostos ao longo de sua vida e o amor que sentia por Ana, que, embora não fosse rica em bens materiais, o havia enriquecido de uma maneira que ele nunca imaginara. O ponto de ruptura veio quando a família de Lucas fez uma última tentativa de separá-los. Sua mãe, em um jantar formal, tentou humilhar Ana, chamando-a de interesseira e indigna de estar ao lado de seu filho. Lucas, pela primeira vez, se levantou contra sua mãe. Ana é a mulher que escolhi, ele disse, com firmeza. E quem decide minha vida sou eu, não vocês. Aquela cena foi um divisor de águas. Ana, sentindo-se totalmente exposta, fugiu para o jardim, onde as lágrimas começaram a cair sem parar. Foi nesse momento que Lucas a seguiu. Ele a encontrou sentada no banco do jardim, soluçando. Ele se aproximou dela, tocando suavemente seu ombro. Eu não sabia que era possível amar alguém como te amo, Ana, ele sussurrou. E vou lutar por nós, por tudo o que estamos construindo juntos. Ana olhou para ele, seu coração batendo mais forte. Mas você tem que estar disposto a perder tudo, Lucas, ela disse, com a voz cheia de medo e esperança. O silêncio pairou no ar por um instante, e então Lucas, olhando nos olhos dela, disse: Estou disposto a perder tudo para te ter. Não importa o que aconteça. O amor entre eles estava crescendo, mas também estava sendo testado de formas que ambos jamais poderiam imaginar. A pressão de manter o relacionamento em segredo começou a afetar os dois. Ana se sentia cada vez mais sufocada, tendo que esconder seus sentimentos por Lucas diante da família dele e das expectativas que a sociedade tinha sobre o casamento. Ela estava exausta, e suas inseguranças aumentavam. Lucas, por sua vez, tentava equilibrar sua vida entre a lealdade à família e ao amor que sentia por Ana, mas sabia que uma escolha tinha que ser feita. O ponto de virada chegou quando a própria família de Lucas tentou manipular Ana, oferecendo-lhe dinheiro e ameaçando-a com chantagens. Eles sabiam que ela estava vulnerável e tentaram comprar sua lealdade. Mas Ana, com a força que havia conquistado ao longo dos meses, recusou a oferta. Não sou comprada, disse ela com firmeza. E, mais importante, não sou sua inimiga. Eu só amo seu filho. E, se isso não for suficiente, então prefiro partir. Lucas, ao ouvir isso,
Finalmente entendeu o que ele tinha que fazer. Ele sabia que, para estar com Ana, teria que romper com tudo o que sua família representava. Naquela noite, ele fez uma escolha corajosa. Escreveu uma carta formal deserdando a família e abrindo mão da fortuna deles para viver uma vida com Ana, sem as amarras de seu passado. Com isso, os dois partiram para uma nova vida, longe das sombras da riqueza e do controle da família de Lucas. Eles construíram uma vida humilde, mas repleta de amor e sinceridade. O casamento que começou como uma mentira se transformou no amor mais verdadeiro de suas vidas. O passado foi deixado para trás, e, finalmente, Lucas e Ana estavam livres para viver como escolhessem. Alguns anos depois, Lucas e Ana estavam em um pequeno vilarejo, rodeados de amigos e familiares que os aceitavam pelo que eram, e não pelo que tinham. Eles haviam encontrado a verdadeira felicidade, longe das expectativas e das manipulações da velha vida. O amor que haviam cultivado, desde aquele casamento de mentira, agora florescia como a coisa mais pura e verdadeira que existia entre eles. O mundo ao redor deles parecia ter se dissipado, e, em seu lugar, restava apenas o que realmente importava: o amor. Ana, olhando para Lucas, sabia que ele a amava de forma genuína, e ele sabia que o amor dela por ele não era mais uma vingança, mas algo que crescerá e se fortalecerá com o tempo. Finalmente, o que começou como uma farsa, se tornará uma história de amor verdadeira e redentora.